Graça e paz, meus amados, graça e paz, meus amados, uma boa noite para você. Que você possa ser graciosamente abençoado pelo poder do Espírito Santo, que Deus possa trazer toda a sorte de bênção à sua vida, que você consiga alcançar todos os seus sonhos. Afinal de contas, a ninguém é proibido de sonhar, mas também precisamos buscar para realizar. E Deus realmente ajuda aquele que busca, que corre na frente, que está realmente lutando para alcançar, e esse realmente Deus ajuda fielmente, tá? E que você possa também ter certeza no seu coração de que vai dar o quê? Dará tudo certo em nome de Jesus, amém? Essa mensagem vai estar hoje em João capítulo 6, nós vamos do versículo 22 ao 27, para entender bem a mensagem, o que Deus quer falar. João capítulo 6, versículo 22 ao 27. Uma palavra bem conhecida, uma palavra forte também, que serve para todos nós. Amém? E o versículo 22, ele diz o seguinte: No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E, achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, e a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, mensagem da Bíblia, dizendo sobre o alimento, Aquilo que muitos procuram para a sua vida, procuram para a sua alma, procuram realmente para quê? Para encontrar a resposta para o que necessita. Nessa passagem aqui, deixa claramente que lá no passado, muitos daqueles que seguiam o próprio Jesus Cristo, na verdade não queriam mais do que ouvir a palavra dos altos céus. Queriam mais se alimentar do pão que o próprio Jesus Cristo abençoava e dividia. A multidão seguia Cristo, a multidão ouvia a palavra, mas muitas das vezes não deixava a palavra entrar no seu coração. O interesse que eles tinham realmente era o quê? Era pelo pão multiplicado, pelo aquele pão material, aonde a saciar sua fome. Mas o verdadeiro alimento espiritual, esses realmente não davam muita atenção. Tanto é que quando chegaram onde o próprio Jesus Cristo estava, o próprio Jesus Cristo já tinha percebido em seus corações. E dando essa resposta de que eles estavam ali não pela palavra, não pelo alimento espiritual que ele trazia dos altos céus, mas por aquele que realmente o quê? Que eles queriam alimentar-se para saciar materialmente. Nós sabemos que precisamos de alimentos? Precisamos. Precisamos nos alimentar diariamente? Precisamos. Mas e o alimento espiritual? Aonde é que fica o alimento espiritual? Muitas das vezes, as pessoas vão nas igrejas, buscam, oram, mas nem todos estão realmente focados para a palavra. Lá no passado, esse alimento material era o pão, era o peixe, que o próprio Deus abençoava, o próprio Jesus Cristo abençoava e dividia. E hoje, qual o alimento de hoje, das pessoas de hoje? Nós podemos enumerar, tem aí celular, tem tablet, tem objetos de valor, aquilo que traz saciedade à vontade da carne, tudo aquilo que chama atenção para a própria carne. E a palavra de Deus vai ficando o quê? Em segundo plano. Meu amado, minha amada, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir o verdadeiro alimento. Precisamos nos alimentar também daquilo que vem dos altos céus, porque a palavra de Deus também é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito. Tanto é que a própria palavra de Deus fala o quê? Que nem só de pão e água viverá o homem, mas de
toda palavra que sai da boca de Deus. Se nós realmente pudéssemos pegar isso, transpassar, puxar para o nosso coração, nós entenderíamos o tempo todo o que significa um alimento espiritual. Nós precisamos deixar Deus falar primeiramente, precisamos deixar Deus agir primeiramente, mas o problema é que nós, por sermos imediatistas, nós vamos querer buscar os nossos próprios alimentos. É aí que muitas das vezes quebramos a cara. Queremos buscar aquilo que nos dá vontade, prazer, saciedade de um ego, saciedade porque conseguiu conquistar, saciedade porque conseguiu comprar, saciedade porque se alimentou daquilo que quis. Mas a própria palavra de Deus, muitos não estão dando atenção. Como a sociedade hoje em dia está a passos largos de uma destruição sem retorno. São pessoas cada vez mais preocupadas com si mesmas, com aquilo que vai vestir, com aquilo que vai usar, com aquilo que vai desfilar, com aquilo que vai trabalhar. Hoje em dia é o quê? É a vontade de mostrar o que tem, é a vontade de mostrar do que ganhou, é a vontade de mostrar o que conquistou. Porque eu trabalhei para isso, eu trabalhei para aquilo, eu conquistei, eu lutei, comprei com o meu próprio dinheiro. Tudo bem? Mas e quando a palavra fala que muitos, quando vão buscar o próprio Jesus Cristo, não vão buscar para o alimento espiritual, e sim naquilo que Ele pode dar? Hoje em dia, muitos buscam a igreja não para ouvir aquilo que o próprio Deus tem para falar. Muitos buscam a igreja para ouvir aquilo que querem. Eles não querem ouvir um próprio Deus, às vezes, chamar atenção, um corretivo. Eles querem ouvir o que vão receber, o que vão ganhar, o que vão realmente conquistar. Muitos estão procurando a Deus simplesmente por algo material que com o tempo se acaba. Mas é a palavra de Deus, o verdadeiro alimento, aquilo que realmente preenche o nosso coração, aquilo que realmente preenche a nossa vida. É isso que nós não devemos deixar para trás. É isso que precisamos colocar em mente o seguinte: primeiro, Deus. Coloque Deus na frente de tudo. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus trabalhar por você. Por maior que seja a dificuldade que você esteja passando, por maior que seja o aperto que você esteja passando, deixa Deus agir. Ouça a palavra de Deus, esqueça um pouquinho os alimentos materiais, volte as suas atenções para o alimento espiritual. Aquilo que preenche sua casa, aquilo que preenche sua vida, aquilo que traz novamente de volta o que estava adormecido. Quando Deus fala aqui, quando Ele chama a atenção, Ele não chama a atenção com requinte de que, vai cometer alguma coisa contra aqueles que realmente estavam seguindo, não. Ele está dando um corretivo para ver se a pessoa acorda, para ver se a pessoa realmente começa a acreditar na sua palavra. E muitas das vezes, recebemos uns corretivos esses do próprio Deus. Muitas das vezes, recebemos uma chacoalha do Deus: olha, acorda, não é por esse caminho que você está indo no caminho errado. Os meus caminhos não são esses para você. O problema é que eu converso com você, eu passo a palavra, mas você não me escuta. É isso que o próprio Deus está falando aqui. Muitos hoje não estão nem para a palavra de Deus. Querem viver aquilo que dá para viver. Querem sentir aquilo que dá para sentir. Mas não querem realmente o quê? Ter o verdadeiro alimento da vida. O alimento espiritual, ele é muito mais importante, ou tão mais importante, quanto o alimento material. Nós precisamos saber o quê? Dividir as coisas. Precisamos dividir trabalho, precisamos dividir o nosso tempo com isso que nós temos. Nós precisamos colocar o maior tempo que nos é reservado em Deus. O maior tempo que nós temos na vida, precisamos reservar para o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Quando você se dedica a orar, quando você se dedica a buscar, quando você se dedica realmente a falar com o próprio Deus, Ele responde.
Muitos hoje não estão tendo nem mais força de orar. Por quê? Porque o mundo já contaminou. O que veio do mundo já contagiou. E quando quando as pessoas começam realmente a se contaminar com o mundo, a força espiritual vai ficando cada vez menor. É aí que Satanás entra na história. Satanás o tempo todo só fica observando o que o ser humano está fazendo, só fica observando os seus atos e no momento certo ele ataca. E muitas das vezes vai pegar muita gente desprevenida. Por quê? Porque o tempo que era para ser reservado para Deus está sendo reservado para outras coisas. Nós precisamos orar e vigiar o tempo todo, 24 horas por dia. Mas devemos deixar de cuidar da nossa família? Não. Devemos deixar de cuidar do nosso trabalho? Não. Devemos deixar de fazer aquilo que nós gostamos? Não. Mas precisamos parar e ser leais com nós mesmos. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Faça a pergunta para você. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Será que eu estou dedicando o meu tempo mais a Deus ou estou dedicando o meu tempo às minhas vontades? Será que o meu alimento está sendo mais correto? Ou será que realmente o alimento de Deus não está sendo tão correto para a minha vida porque eu não estou deixando? O que é que realmente se passa pelo seu coração? O que é que realmente se passa pela sua mente? Eu não sei. Eu não sei o que você pode estar sentindo agora, nesse momento. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não sei se você busca alguma coisa, algum subterfúgio para tentar esquecer os problemas. Eu digo uma coisa para você. Quanto mais a gente tenta buscar na nossa própria vida solução para os nossos problemas, é aí que mais nos afundamos nele. Ou neles. Agora, quando nós nos dedicamos a buscar a Deus, então todos os nossos problemas são solucionados. Todas as nossas dores são saradas. Tudo aquilo que nos incomoda é retirado. Porque quando você fala com Deus, da própria vontade, do coração, é como se você tirasse de cima de você um peso enorme. O próprio Jesus Cristo ele fala: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Parece que a humanidade não está dando ouvido para isso. Parece que a humanidade entrou num estado de transe, nesse frenesi enorme de loucuras e problemas, que se esqueceram até de buscar o próprio Deus. Muitos só lembram de Deus na hora da adversidade. Muitos só lembram de Deus na hora do desespero. Muitos só lembram de Deus na hora que necessitam. Mas e no momento que tudo vai bem? E no momento que nada falta? Será que lembram de Deus também? Pelo menos para agradecer. Ou será que realmente a humanidade aprendeu a buscar a Deus somente quando necessita? Você tem sonhos a realizar? Tem. Eu tenho também. Nós temos? Temos. Todos nós necessitamos realizar algo. Mas se não tiver Jesus no coração, dificilmente conseguiremos. Muitas das vezes, próprio Satanás vem devagarinho, em sapatinhos de lã, só para ilubridiar o ser humano. E muitos acontecimentos ocorrem e a pessoa pensa: é Deus que está me ajudando, é Deus que está fazendo, é Deus que está respondendo. Mas na verdade é o próprio Satanás, transfigurado em anjo de luz para enganar a humanidade. Luz na Bíblia, entendimento. Quando Satanás se transforma em anjo de luz, ele ofusca o nosso entendimento. E aí nós passamos a entender que parece que é Deus que está respondendo. Porque Satanás também tem poder de fazer sinais e prodígios. Tantos que nós ficamos assim: poxa, realmente Deus está respondendo.
e na verdade não é o próprio Deus. Para isso precisamos o quê? Discernimento. Para isso precisamos o quê? Da palavra de Deus, do cuidado com a palavra. Quando o próprio Jesus Cristo fala que quando muitos iam atrás dele em busca do alimento material, ele já estava sabendo que isso aconteceria também hoje em dia. Jesus respondendo lhes disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. A humanidade lá atrás não estava nem preocupada com os sinais do próprio Jesus Cristo, estava preocupada com o que se alimentar. Hoje em dia, muitos não estão nem preocupados com a palavra de Deus, estão preocupados o que farão amanhã, do que comerão, de como viverão, como farão. E Deus fica sempre em segundo plano. Não faça isso, meu amado. Não faça isso, minha amada. Dedique o seu tempo a Deus. Faça tudo por Deus. Agradeça, lute. Pode ser que você esteja passando uma adversidade enorme, eu não sei. Mas deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa o próprio Deus ser o alimento da sua vida. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Deixa Ele falar com você aquilo que Ele quer. Aprenda a ouvir a verdadeira palavra. Aprenda a ouvir realmente a voz de Deus. Quando você se entregar de coração aberto ao próprio Jesus Cristo, quando você entregar as suas petições, os seus anseios, as suas necessidades, os seus medos, as suas adversidades, quando você entregar tudo em suas mãos, você verá a resposta de Deus na sua vida. E aí vai ter a certeza verdadeira que é o Deus vivo que está fazendo por você. Deus hoje quer trabalhar na sua vida. Hoje Ele quer mudar o seu cativeiro. Hoje Ele quer mudar a sua sorte. E hoje Ele quer restaurar a sua vida. Faça esse hoje se transformar em uma realidade. Para você olhar para os altos céus e agradecer e entender que o verdadeiro alimento espiritual vem de Deus. Fique com essa mensagem e até a próxima, se Deus quiser.